Muito bem. Bom, olá pessoal, boa tarde para todos que estão aqui hoje. Meu nome é Fábio Leandro, eu trabalho como líder de um grupo de arquitetos com enfoque na área de migrações e modernização da AWS. E hoje a gente quer dividir com vocês um pouco sobre o caso de migração e modernização do Grupo Boticário. O Siddhartha, que está aqui comigo hoje, a gente vai dividir essa sessão. Então a ideia é de que nesse primeiro bloco eu consiga compartilhar com vocês um pouco da estrutura que nós utilizamos para esse processo de transformação do grupo. Então a gente vai falar sobre passos que foram necessários para essa transição e logo na sequência o Siddhartha vai dividir com vocês como que isso aconteceu dentro do Grupo Boticário. E aí ele vai trazer informações mais específicas de como essa transição aconteceu no caso deles. Muito bem. Um dos pontos importantes que a gente sempre adota toda vez que a gente está trabalhando com clientes que estão no início de uma fase de migração, no início de uma fase de modernização, sempre obviamente com o intuito de transformar o negócio das companhias. Algo que a gente utiliza muito dentro da AWS é o que a gente chama de Working Backwards, que basicamente é baseado em uma meta que a gente tem, baseado em um goal da companhia, em algo que se quer alcançar. Com esse enfoque, a gente trabalha no sentido contrário, que é, muito bem, então eu quero alcançar esse determinado objetivo de negócio, que tipo de transformação TI precisa passar para que a gente consiga alcançar esse objetivo? Obviamente, a gente pode utilizar, como o próprio slide diz, mecanismos de modernização, até mesmo mecanismos de modernização, mas um ponto importante, que aqui no slide aparece como insights, todo esse planejamento ele precisa estar baseado em dados. Então, os dados vão orientar a forma com a qual a gente vai criar esse desenho, por assim dizer. Para aí sim a gente poder obter os resultados de negócio que foram planejados ali no momento anterior. Bom, legal. Então, se essa é a abordagem, como que eventualmente eu poderia estruturar as ações dentro da companhia para que essa abordagem possa se desenrolar? Que tipo eventualmente de mudança ou transformação nós precisaríamos nos organizar dentro da companhia para que alcançar esses objetivos? A gente divide essa estrutura de trabalho em 4 grandes blocos. No primeiro deles é o que a gente procura, que está aqui aparecendo no slide de vocês como divisão do trabalho, que é, ao invés de a gente materializar uma lógica de negócio, obviamente dentro de um sistema grande, dentro de um sistema que eventualmente tenha todas as funções, a gente procura organizar essas mesmas representações de lógicas de negócio em blocos menores. Vocês vão ver ao longo da apresentação que isso tem a ver, obviamente, com o que o slide está chamando aqui de microserviços, mas os microserviços eles precisam estar relacionados a tudo que está ao redor deles para que eles possam operar, para que eles possam ser mantidos, para que eles possam ofertar o resultado que a gente espera deles. Então, a primeira grande parte aqui está associada ao fato de que a gente divide as nossas tarefas em blocos menores. E eu não estou falando aqui só obrigatoriamente de desenvolvimento de sistemas, eu posso estar falando também de migração. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Num segundo passo, eu queria quase que pular esse segundo passo aqui, porque, só para não dar spoiler no slide anterior, mas está associado à questão de como a gente trabalha, como a gente investe os esforços em relação aos nossos grupos de trabalho. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, no próximo slide. Depois, na sequência, e essa é uma parte bastante importante, tudo que tiver relacionado aos processos da empresa que puder ser automatizado, isso precisa fazer parte desse formato de transformação.
eventualmente mecanismos de segurança, eventualmente processos de aprovação. Tem um slide mais para frente que a gente também vai detalhar esse aspecto, mas uma peça importante de um plano de transformação como um geral sempre vai estar associado à questão de automação. E por último, aqui na AWS a gente sempre tem o que a gente chama dos builders, que essencialmente a ideia é de que a gente possa construir o que for necessário e não obter resultados a partir de nenhum tipo de improviso. Isso vai estar associado, a recursos que têm a ver com a disponibilidade dos serviços que a gente está ofertando. Isso também vai estar associado a como esses grupos vão estar organizados. Eu vou entrar no detalhe sobre cada um desses 4 aspectos, isso vai ficar mais claro para vocês. Muito bem, então quando eu falei ali no slide anterior que a ideia de que a gente possa dividir as tarefas em blocos menores, então se a gente puder materializar isso, imagina o seguinte, a gente tem lá ali um super grande sistema, um grande monolito. Esse sistema, observado sobre as funções que ele executa, ele poderia ter partes de execução sendo representadas em unidades computacionais, sendo representado em blocos de programação separados. Então, a ideia de a gente trabalhar em blocos menores está associada à agilidade que a gente precisa prover para o ambiente de TI, e isso está conectado com o que a gente tinha colocado anteriormente, vai estar relacionado a um objetivo de negócio que foi definido. Então, a partir do instante que a gente trabalha com blocos menores, a gente capacita os times a poderem operar numa transformação que seja mais contínua, porque isso vai refletir também sempre a demanda do negócio. O negócio vai ter demandas que vão ser contínuas e a área de sistemas vai precisar refletir a essa demanda. Bom, se a gente puder ter uma representação visual disso que eu estou falando, veja que interessante. Então, de um lado esquerdo, e ali no topo do slide de vocês veem uma representação de ondas, onde vocês têm uma frequência menor de ondas e ondas de comprimento mais longo. Então, por exemplo, se eu estiver falando em aspectos relacionados ao processo de aprovação de uma mudança, né? Então, quando a gente muda o formato de trabalho para a gente ter blocos menores de execução, eu estou falando de uma frequência mais intensa de alterações, porém cada uma dessas alterações, elas têm um comprimento de onda mais curto, são alterações muito menores. Então, em detrimento de eu aprovar uma mudança baseada na hierarquia da companhia, eu posso, por exemplo, estar falando em aprovar uma mudança baseada em dados. Então, os dados vão oferecer informações suficientes para que aquela mudança, para que aquela alteração, para que aquela modernização, para que aquela migração possam ser aprovados. A mesma coisa com relação à priorização, né? Então, ao invés de eu criar um super roadmap de maneira antecipada e executar esse roadmap ao longo do tempo, por que não essa priorização pode ser revisitada ao longo do tempo, de tal maneira que a gente consiga refletir sempre o que o negócio está pedindo? Eu só vou poder dispor, né, eu só vou poder trabalhar dessa forma se, obviamente, essas representações de lógicas de negócio que estão operando em sistemas, que estão operando em infraestrutura dentro da companhia, elas funcionem em blocos que são menores. Muito bem. Aí vocês podem dizer o seguinte: não, Fábio, tudo bem, legal, né? Mas a gente tem um sistema gigante aqui dentro da companhia. Eu tenho um monolito enorme, ou eu tenho um banco de dados gigante. É muito bacana isso que você está falando, mas isso não aplica para a nossa realidade. E aí a boa notícia é de que esses mesmos conceitos, eles podem ser aplicados, e a gente, de certa forma, até sugere que até devam, para este processo de transformação. Então, se eu tenho, eventualmente, ali um sistema, por que não o carrinho de compras pode ser movido para uma unidade computacional e uma parte de sistema em separado? Por que não o cadastro pode ser separado? E eu vou desidratando esse sistema que anteriormente era gigante e impossível de migrar, impossível de modernizar, para partes que são menores.
E isso vai fazer com que a gente consiga tomar proveito de todos os pontos que estavam no slide anterior. Então, não só a gente operar com unidades menores vai garantir, vai trazer para a gente agilidade, como essa mesma forma de pensamento pode ser aplicada para processos de migração e modernização. Essa é a ideia. Legal. Esse é um dos slides que eu mais gosto nessa apresentação. Na verdade, o slide que eu mais gosto é esse daqui e o último slide que o Siddhartha vai falar na parte da apresentação dele. Porque, se vocês olharem logo do canto esquerdo, a ideia é de que a gente possa requalificar as nossas equipes. A gente já tem as equipes que precisa. E esse processo de requalificação, à medida que a gente começa a migrar cargas de trabalho para a nuvem, à medida que a gente começa a modernizar a forma de operação dessas cargas de trabalho, em requalificando a equipe, a gente, de certa forma, está até trazendo mais motivação para esse grupo, e eles já conhecem muito bem o negócio. Então, a boa notícia é que eu não preciso trocar a equipe de uma forma como um todo. A gente utiliza as pessoas com as quais a gente já está trabalhando, a gente requalifica essas pessoas, e vocês vão ver mais adiante, até no slide, onde a gente quer reforçar essa mensagem, essa requalificação, ela, num processo de transformação digital, ela sofre um bloco mais intenso de capacitação dos grupos, mas depois desse bloco intenso, isso vira algo cíclico. Então as pessoas vão continuar se recapacitando continuamente, da mesma forma que os workloads, em blocos menores, porque esse período mais intenso ou mais denso já ocorreram antes. Bom, então se eu puder, de certa forma, representar isso visualmente, veja que interessante. Classicamente, a gente tem gerentes de projeto, os desenvolvedores, testers, designers, tem esse grupão de pessoas aqui dedicados todos a um projeto, mas a forma de trabalho que a gente está sugerindo é o que a gente chama dentro da AWS de two-pizza team, ou um time, um grupo de 2 pizzas. E por que 2 pizzas, Fábio? Porque a ideia é que a dimensão desse grupo seja pequena ou grande o suficiente para se alimentarem de 2 pizzas. Então, aí, não vou entrar aqui muito na discussão se as pessoas vão comer 1 ou 2 pedaços de pizza, mas esses times têm que ter essa dimensão e eles vão ser responsáveis, fim a fim, por todo aquele processo de entrega. Então, não só a gente estava falando de microserviços, não só a gente estava falando da tradução, eventualmente, de um monolito para unidades de processamento menores, como os times que tomam conta dessas representações de negócio em sistemas ou infraestrutura também são menores. Então vejam que essas peças, de certa forma, elas vão se conectando ao longo da forma de trabalho que a gente está trazendo aqui para vocês. Legal. Um ponto super importante também é de que as companhias, sobretudo as companhias de maior porte, elas trazem ao longo de suas histórias processos, aprovações, gestão de mudança, gestão de incidente, uma série de mecanismos para que elas possam ter robustez. Sobretudo os recursos que estão associados a mecanismos de segurança. Aqui na AWS a gente tem um mantra, por assim dizer, o que a gente chama que segurança é job zero, né? Que significa, para todas as pessoas que trabalham na AWS, a gente tem como a responsabilidade de sempre propor para os nossos clientes, mecanismos ou arquiteturas que estejam ou que sejam seguros. Então não é porque eu sou ou deixo de ser um profissional especialista em segurança que eu não vou me preocupar com esse recurso. Agora, segurança, ela não é antônimo de agilidade. Então, a ideia que a gente está trazendo aqui para vocês é de que todas as políticas de segurança, divididas em blocos, que é a parte que ele está colocando aqui, elas sejam organizadas e elas sejam implementadas de maneira automatizada, para que, mesmo que eu submeta uma nova versão do sistema, uma nova release, ele já está funcionando dentro de um ambiente que toda a política está implementada. Portanto, ao finalizar os testes, eventualmente testes de estresse ou testes funcionais, aquela release já está aprovada, porque todos os mecanismos de segurança já estão devidamente implementados ali,
cada sistema novo que nasce já nasce debaixo dessas políticas, cada usuário que é cadastrado já é cadastrado debaixo dessas políticas. Então a automação ela é um mecanismo que, associado à divisão em blocos menores, essas duas peças em comunhão, obviamente vão trazer muito mais agilidade para a operação para o TI da empresa. Então, como resultado prático, o que ele coloca aqui no slide é que eu vou ter conformidade, a gente vai poder executar as tarefas de forma mais veloz, eu vou poder atualizar essas regras, por isso no slide anterior ele coloca aqueles blocos, né? Então, à medida que eu consigo criar políticas de segurança que sejam modulares, se eventualmente precisar fazer qualquer alteração, eu altero só aquele módulo e tudo que está debaixo daquele módulo vai receber essa mesma atualização. Bom, uma última parte que é importante desse formato de operação, desse formato de trabalho que eu estou comentando com vocês, está associado à coisa dos builders que eu tinha dito anteriormente. Então, a ideia é de que a gente possa construir mecanismos e não simplesmente utilizar uma ferramenta ou algo que foi eventualmente ali adaptado por uma necessidade. Porque uma parte importante também, não só para que a gente possa construir rapidamente, para que a gente consiga trazer agilidade para o negócio, é de que essas áreas, esses sistemas, essas infraestruturas, elas estejam disponíveis. Porque não adianta nada a gente desenvolver rápido, não adianta nada a gente poder aprovisionar recursos de maneira mais rápida se eles não estão eventualmente disponíveis, se a disponibilidade é algo que vem a ser um problema. E esse princípio, ele vai estar muito associado ao que o Werner Vogel comenta, é o CTO da Amazon.com. Sugiro a vocês que eventualmente busquem por vídeos dele no YouTube, ele tem palestras que são sensacionais, mas um dos pontos que ele fala muito abertamente é: falhas são um fato. Em algum momento, elas podem acontecer, em algum momento, eventualmente a gente precisa estar preparado para isso. Na verdade, o grande ponto aqui não é na insistência da falha em si, mas a nossa preparação. E a nossa preparação, ela não vai estar associada somente a mecanismos, ela vai estar associada a aspectos arquiteturais. Então, lembra quando eu falei da história do comprimento das ondas e a frequência das ondas? Então, se eu estiver eventualmente falando de um sistema que tem uma amplitude muito maior, uma maior quantidade de funcionalidades, e eu tiver que lançar uma release nova desse sistema, se eu tiver um impacto, o raio desse impacto é muito maior. E à medida que eu eventualmente dividir esse sistema em blocos menores, mesmo que haja um erro, mesmo que haja uma falha, mesmo que haja um problema associado a essa nova release ou a essa nova implementação, essa falha vai ter um limite, um raio de impacto muito menor. Então observe que essas peças arquiteturalmente, elas se integram e elas têm o objetivo de trazer agilidade, elas vão manter, se não melhorar, a qualidade da implementação das nossas políticas de segurança e, mesmo que a gente tenha uma situação de falhas, se essas falhas acontecerem, o impacto delas vai ser menor, a gente vai conseguir consertar mais rápido. Bom, então se eu puder de certa forma, resumir isso em 3 peças. Veja que interessante. No canto esquerdo do slide, a gente falava sobre capacitação. Né? E à medida que a gente começa a falar de tecnologias de nuvem, de modernização de aplicações, de migração de aplicações, obviamente existe aquele primeiro impacto da gente poder treinar as pessoas, né? E aí, eventualmente, legal, então a gente treinou todo o grupo aqui, então está finalizado. A ideia não é essa. Né? Eu tinha comentado com vocês de que a ideia de que a capacitação ela possa ser contínua, porque a demanda do negócio é contínua, a necessidade de novas tecnologias ela é contínua. Então, se a capacitação do time não seguir essa mesma frequência, alguma coisa vai sair descasada. A mesma coisa está associada à utilização de ferramentas ou desenvolvimento de grandes sistemas. Né? Então, ao invés de eu simplesmente desenvolver algo comprar uma ferramenta de mercado ou desenvolver algo com começo, meio e fim,
a gente vai ter uma refatoração desse mesmo sistema de maneira contínua. À medida que o negócio for demandando modificações, for demandando novas funcionalidades, a gente vai poder refatorar o mesmo sistema com as vantagens de impactos menores de falhas, com as vantagens das políticas de segurança estarem mais bem implementadas, com a vantagem de a gente poder ser mais ágil. E por último, veja que ele fala sobre o ciclo de aprovação, né? Então, puxa, olha, a gente tinha aqui um ciclo de aprovação na nossa companhia de 7 dias, a gente diminuiu para 3. Poxa, mas e se essa aprovação pudesse ser praticamente imediata? De tal maneira que, uma vez que os mecanismos de segurança implementados nas políticas para ativação de cargas de trabalho ou para registro de novos usuários dentro da companhia, isso já estaria funcionando. Então, vejam que a agilidade ela não está associada a um ou outro mecanismo, mas sim a combinação deles de forma arquitetural. Legal. Poxa, Fábio, entendi. Tinha um professor que falava assim, eu entendi. Né? Então, como é que por onde eu começo? Quais são as fases de transformação que eu deveria eventualmente pensar dentro da minha companhia? A gente pode tentar dividir isso em três blocos. Né? Um deles vai estar relacionado ao que a gente falou, ao que eu comentei bastante em relação aos aspectos arquiteturais. O segundo ponto, obviamente, a operação desse ambiente. E por último, a parte de entrega de software mesmo. Aí o foco agora já é bem TI. Né? Como é que TI pode se organizar para se beneficiar do que eu trouxe nos slides anteriores. Bom, quando a gente fala de execução de unidades computacionais, ao longo do tempo, a gente vem mudando de uma forma muito mais centralizada, obviamente já para algo bastante descentralizado. Né? No finzinho do slide ele fala sobre microserviços, mas eu poderia até mesmo citar serverless, né? Que ao invés de eu precisar de um container para executar uma tarefa, nem o próprio container seria necessário. Então, poxa, Fábio, legal. Então, antes era centralizado, agora é descentralizado, então talvez dê mais trabalho, porque ao invés de eu ter que cuidar de um, agora eu tenho que cuidar de um monte. Né? E aí, novamente, um pouco dessa pergunta, né? Será que não vai ficar complicado para eu tomar conta dessa coisa toda? E aí, obviamente, a boa notícia é de que à medida que você passa a utilizar de forma efetiva os mecanismos que a nuvem oferta, você passa a entender a grande vantagem do que a gente chama de serviços gerenciados. Então, dentro da nuvem, de certa forma, a gente consegue automatizar muita coisa e ofertar o que está sendo utilizado como serviço. Então, existem, por exemplo, bancos de dados gerenciados. Então, ao invés de você ter que tomar conta de toda aquela complexidade dos bancos, isso é entregue de maneira gerenciada para vocês. A mesma coisa para containers. Existem serviços dentro da nuvem que fazem toda a administração dos containers de tal maneira que você possa fazer muito offload dessa carga operacional para um serviço que está sendo disponibilizado. Então, vejam que interessante, eu consigo ainda assim ter proveito dessa fragmentação, dessa descentralização, dessa divisão em microserviços, a partir do instante que a nuvem oferta muita vantagem no processo de gerência. Isso vale tanto para a infraestrutura, que é um pouco do que ele está comentando aqui. Então, a ideia é eu poder repassar esse esforço para os mecanismos de nuvem, bem como vai valer também para a área de sistemas. Tem muita coisa que a gente pode automatizar com relação a esteiras de pipeline e por aí vai. Uma peça importante também é de que dentro da visão arquitetural, a gente consiga utilizar as escolhas corretas. E parte dessas escolhas está associada a banco de dados. Então, existem hoje vários sabores de banco de dados. Então, a ideia é de que a gente possa utilizar o sabor correto para a demanda correta. Isso não significa que a gente vai perder informação, muito pelo contrário. A partir dos data lakes, a gente consegue consumir essa informação de maneira unificada. E
quando eu estou utilizando os bancos corretos para os propósitos corretos e quando eles estão unidos dentro de um data lake, isso vai passar a ofertar para a companhia serviços ou informação que vão ser valiosos para o negócio. Então ele representa aqui, no slide de vocês, vejam que são propósitos bem distintos. Né? Eu tenho ali bancos de dados relacionais, eu tenho ali machine learning, eu tenho ali analytics. São propósitos distintos, mas eles podem ser consumidos a partir de um ponto centralizado, obviamente com governança e disponibilizados por um catálogo. Legal. Então, como é que eu implanto essa arquitetura de microserviços? Como é que eu desenvolvo isso? Veja que interessante, né? Então, aqui a gente tem tanto os times de engenharia, operações, para aplicações e para infraestrutura completamente separados. Né? Então, são unidades grandes, aquele time de projetos que a gente estava falando lá anteriormente. Mas para que a gente possa passar a operar com o tal do Two Pizza Team, existe uma transição. E essa transição, ela começa a partir do instante de que os grupos de aplicações eles são responsáveis não só pelo desenvolvimento delas, mas pela operação delas. E o time de plataforma, a mesma coisa. Ele é responsável pela engenharia, mas ele também é responsável pela operação do que está sendo entregue. Até que eu possa chegar numa última fase, onde eu tenha unidades bem menores, que é a representação do lado direito do gráfico de vocês, onde aquele time é completamente autônomo. Ele vai tomar conta de infra, ele vai tomar conta de desenvolvimento, ele vai ser responsável pela engenharia, ele vai ser responsável pela operação daquela unidade da aplicação. Lembra que eu tinha usado o exemplo com vocês, que podia ser o carrinho, ou podia ser o cadastro, ou podia ser qualquer parte do sistema? Então, essa é a ideia. Obviamente vai ter uma base ali de um time de cloud mais, vou chamar assim, corporativo, mas cada time vai ter toda a autonomia para desenvolver e atualizar e fazer o que precisa. Bacana, Fabião. Entendi, né? Só que agora, como que eu posso tomar decisões com relação aos processos de migração e modernização? Será que eu modernizo essa aplicação? Será que eu migro do jeito que ela está? Ou será que eu reescrevo ela por completo? Isso é caro ou barato? Como é que eu guio essa bússola para eu poder tomar esses processos decisórios? Vejam que interessante. O processo decisório, novamente, ele precisa estar baseado em dados. Né? Só o fato de eu migrar um workload para a nuvem, eu já tenho ganhos. Então, esse workload ele vai poder passar a usufruir de backup automatizado, esse sistema operacional vai poder passar a usufruir de uma atualização automática e os ciclos de consumo computacionais no ambiente de nuvem vão ser mais baratos. E eu posso, ao longo do tempo, passar a utilizar recursos onde, pouco a pouco, eu vou decrescendo os custos associados, eu vou aumentando o nível de modernização. Então, eu posso diminuir o tamanho da máquina, porque eu não preciso de uma máquina tão grande, eventualmente. Eu posso passar a trabalhar com... Será que uma máquina de desenvolvimento precisa estar ligada o dia todo? Ou será que 8 horas por dia ou 10 horas por dia seriam suficientes? Né? Eu posso passar a adotar licenciamento aberto, então ao invés de ter que pagar um licenciamento tão grande, enfim, eu posso trabalhar com software aberto. E, então existem vários passos os quais um mecanismo de modernização e imigração podem adotar para que a gente consiga também usufruir não só de agilidade, mas também redução de custos. Então, a gente divide esse processo decisório em 3 grandes blocos. Né? Ou eu posso simplesmente reduzir a operação desse ambiente, ou eu posso migrar da forma que ele está, ou eu posso, de certa maneira, modernizar. Se eu expandir isso para uma arquitetura mais ampla, é o que a gente chama dos 7 R's. Né? Então, quando a gente está tomando esses processos decisórios, a gente avalia o custo-benefício dessas decisões e a gente tenta entender o que é melhor para aquela aplicação em si. A gente não precisa adotar uma única estratégia. A gente decide qual é a melhor estratégia por aplicação. Cada uma delas vai ter um benefício diferenciado. Legal. Então, a gente sempre inicia essas jornadas com os nossos clientes a partir de um levantamento, que é o que a gente chama do avaliar.
A gente faz um assessment, entende o tamanho da migração, entende que tipo de complexidade ela possui, para aí sim a gente, na fase seguinte, poder planejar essa migração, essa modernização e aí a execução em si. Se vocês perguntarem para mim, Fábio, por onde eu começo? Eu diria para vocês, a gente inicia por um caso de negócios, que significa, a partir do assessment que foi feito anteriormente, a gente vai dizer para vocês qual é a representação financeira daqueles workloads operando em ambiente de nuvem. E a gente executa uma avaliação de prontidão dos times que trabalham dentro dos nossos clientes e que têm essa responsabilidade. Com essas duas peças, a gente consegue avançar no processo decisório. Bom, agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Siddhartha, que ele vai contar um pouquinho do caso dele, real, do Grupo Boticário, para vocês. Siddhartha. Valeu. O negócio tá aqui. Boa tarde, meu microfone funciona? Boa. Prazer, meu nome é Siddhartha e como o Fábio comentou, eu vim contar um pouquinho dessa nossa jornada de modernização e transformação e migração para a cloud. Vocês vão ver muita similaridade com todos os pontos e pilares que o Fábio trouxe, eu talvez só chame de formas diferentes. Mas primeiro, eu queria falar um pouquinho do Grupo Boticário. Talvez nem todo mundo saiba, mas o Grupo Boticário é a maior rede de franquias de cosméticos do mundo, está entre as 15 maiores empresas de beleza do mundo. A gente hoje tem 14 mil colaboradores diretos, 30 mil indiretos, temos 2 fábricas, 8 centros de distribuição, temos 4 mil lojas em 1.750 municípios brasileiros. Estamos presentes em 100% do território nacional e em mais 15 países, então a gente tem uma operação internacional e pelo tamanho você pode entender um pouquinho da nossa complexidade como companhia. E a gente é um ecossistema de beleza completo. A gente usa essa expressão porque a gente vai da indústria ao ponto de venda, do varejo, da logística ao varejo, dos nossos laboratórios para todos os nossos canais, das ideias do nosso time de pesquisa e desenvolvimento para a mão dos nossos clientes. O Grupo Boticário é muito conhecido pela sua marca primogênita, o Boticário, né? A marca que pelo 4º ano seguido foi eleita a marca mais querida pelos brasileiros de beleza, mas o Grupo Boticário tem diversas marcas no seu portfólio, dentre elas Vult, Eudora, Quem Disse Benenice, Beauty Box. E o Boticário, nesse ecossistema de beleza completo e complexo, tem diferentes clientes, os nossos consumidores, os nossos franqueados, porque a gente é uma das maiores redes de franquia do mundo, os nossos revendedores e os nossos distribuidores, que são os nossos canais não proprietários, por exemplo, as farmácias. O Grupo Boticário é referência em diversas métricas de resultado no segmento de beleza e com um olhar cada vez mais no cliente tem evoluído a passos largos. A gente colocou o cliente no centro e isso vem mudando drasticamente como a gente se organiza e se desafia no dia a dia. Em 9 anos, o Grupo Boticário triplicou de receita. Na última década, saiu de uma marca, que era o Boticário, para 7 marcas. Desde 2014, a gente dobrou o nosso catálogo de produtos. Ano passado, a gente atingiu um faturamento de 18 bi. Somos a maior rede omnichannel do país. O nosso marketplace hoje já conta com 230 mil itens. E o nosso app, como a gente tem acelerado muito os nossos canais digitais, o nosso aplicativo já representa 60% das nossas vendas online. E como é que a gente chegou até aqui, né? Nos últimos 3 anos, a gente deu uma guinada em tecnologia, a jornada digital, né? A gente passou a olhar a tecnologia com mais carinho e a gente sempre teve, desde o começo, uma ambição muito clara. Qual que era a nossa ambição, né? Construir o maior e melhor ecossistema de beleza. O Boticário vem de um modelo de loja física e venda direta e monomarca. E onde a gente se encontra hoje? Hoje a gente é multicanal, multimarca e a gente digitalizou todos esses canais e a gente viu o crescimento nas vendas desses canais. E como a gente digitalizou esses canais? Um ponto super forte e importante foi a internalização de todo o desenvolvimento, de todas as soluções que são core para o nosso negócio.
E quando a gente olha o futuro, qual é o futuro desse ecossistema digital? Como é que a gente vai conectar todos aqueles pontos daquela cadeia? A gente vai conectar quando todas as aplicações tiverem desenvolvimento 100% pelo nosso time. E a gente busca explorar cada vez mais na sua totalidade a nossa omnicanalidade. Ou seja, um cliente pode comprar no nosso e-commerce e retirar na loja, pode comprar na loja e receber em casa. O cliente escolhe como ele quer interagir com os nossos canais. E eu não preciso dizer que tecnologia é um habilitador desse nosso crescimento. Então todo esse ecossistema ele tem muita tecnologia embarcada. E para que isso seja possível, a nossa jornada é baseada em 3 grandes pilares, bem comum da gente falar, em que são pessoas, processos e tecnologia. E aqui, apesar da ordem do slide não ser essa, o ponto mais importante são as pessoas. Então, as pessoas, a cultura que você tem, depois você vai ver os processos, os problemas que vocês querem resolver, que a gente precisa resolver, e por último entra a tecnologia habilitando essa resolução. Quando a gente fala de processos, então aqui eu vou falar um pouquinho da nossa modernização das nossas aplicações e vai conectar um pouquinho com o que o Fábio trouxe. Aqui a gente tem os 4 pilares principais, se a gente for organizar. Então a gente fez o primeiro pilar mais básico, a infraestrutura. A gente está saindo do mundo on-premise e está indo para a cloud. Como a gente está indo para uma arquitetura de microserviços, a gente está mudando a forma como esses sistemas se comunicam. Então a gente está indo para uma comunicação muito mais em cima de Kafka e o nosso API Gateway é o APG hoje. O nosso desenvolvimento, a gente está tendo uma mudança muito grande no nosso stack e principalmente no quesito de que as soluções eram terceirizadas e hoje a gente internalizou 100% dos nossos produtos. E, de novo, aquele ponto de quebrar em pequenos pedaços. Os nossos monolitos estão virando microserviços. E o caso que o Fábio citou sobre uma aplicação muito grande, on-premise, que ainda não está habilitada para levar para a cloud, a gente tem esse cenário e a gente vem quebrando em pequenos domínios, em pequenos serviços que hoje já nascem em cloud. Mas o nosso foco aqui é falar um pouquinho mais em detalhe da nossa migração. Como é que está sendo essa jornada e o que a gente aprendeu nesse 1 ano e meio, quase 2 anos que a gente vem migrando. Em junho de 2020, a gente iniciou um assessment com a AWS, a gente rodou a ferramenta que é o AWS Migrator Evaluator, que ajudou a gente a ter todos os dados necessários para fazer um planejamento muito profundo da nossa migração, desde o planejamento financeiro até quais seriam as ondas de migração. Então a gente começou com um assessment. De novo, conectando com um ponto que o Fábio trouxe, do qualificar o seu time, em paralelo, a gente começou um programa de treinamento muito forte com a AWS para trazer esse conhecimento para dentro de casa. Então, um ponto super forte cara, a gente não vai terceirizar, a gente vai internalizar, então esse conhecimento tem que estar dentro de casa. Então, desde 2020, e também pegando o gancho do que ele falou, que é continuado, a gente tem um programa de formação e de treinamento em cloud. Em setembro de 2020, a gente tinha a construção do business case. Então, esse foi um ponto muito forte. A gente fez um business case extremamente detalhado, com tudo que compunha o nosso ambiente on-premise, com uma análise muito bem organizada e estruturada na linha do tempo. Feito isso, veio a parte mais difícil, ganhar a aprovação da nossa diretoria. Em janeiro, a gente ganhou a aprovação e o sinal verde para seguir com a nossa migração. Um ponto super forte que a gente teve em parceria com a AWS, em junho, a gente fez a fundação de todas as contas, e a parte de rede, a parte mais base das nossas contas. Aqui a gente está falando de mais de 100 contas para atender a nossa organização. Então essa fundação foi essencial para como a gente se preparou para o que estava por vir. Com o apoio de ProService, a gente começou a criar as esteiras de migração. Então, temos padrões de aplicação que se repetem. Como é que a gente vai migrar essas aplicações? Então, a gente começou esse trabalho em setembro. Por que dezembro está na linha do tempo? Porque dezembro para a gente final do ano, na verdade, é uma
uma época super importante por causa de Build Week e Natal, e a gente já no primeiro ano, no segundo ano de 2021, já tinha diversas aplicações rodando, e a gente teve uma Build Natal super tranquila, assim, a gente escalou, a gente deu a melhor experiência de compra para os nossos clientes. Em 2022, a gente continua o nosso processo de migração, eu vou falar um pouquinho mais dele. Uma coisa que aconteceu desde o comecinho, e na verdade a gente formalizou basicamente em 2022, foi o nosso time de FinOps. Em junho de 2020, a gente já tinha o EUKeep, uma pessoa que fazia todo o trabalho de FinOps dentro do grupo. Mas em 2022 a gente formalizou isso como um time. E a gente vem se consolidando na disciplina de Cloud. A nossa migração segue num ritmo super acelerado. Aqui, os nossos dados no quadrante de roadmap ali, ele está muito em linha com o nosso business case. A gente tem 240 aplicações que serão migradas para a cloud nesses 3 anos. E para cada ano, de novo, como a gente fez um business case muito detalhado, a gente tinha um plano para cada ano, quantas aplicações eu precisaria migrar, quantas máquinas seriam desativadas, quanto de storage eu liberaria. Então, no primeiro ano, a gente atingiu o nosso objetivo de migrar 81 em 2021. Em 2022, a nossa meta era migrar 70 aplicações, mas hoje, em agosto, a gente já migrou 82. Então, a gente acelerou um pouquinho o nosso pace de migração e a gente deve antecipar um pouquinho o nosso plano de fechar em 23. Estamos saindo dos 2 data centers e indo massivamente para a cloud. Um ponto importante, também conectando com o que o Fábio trouxe, uma premissa muito forte para a gente foi o uso de serviços gerenciados. Porque a gente não vai conseguir escalar para atender esse ecossistema de beleza se a gente depender do nosso time tunar, configurar todos os serviços e bancos que a gente usa. Então a gente também fez uma adoção muito forte de serviços gerenciados. E a gente usa a cloud de uma forma elástica, buscando sempre otimizar os nossos recursos. E quando a gente fala de tecnologia é a parte mais divertida, né? A gente investiu nesses 2, 3 anos muito forte em tecnologia. A gente internalizou e cresceu muito o time de tecnologia. Mas eu trouxe esse slide muito para contar um programa que a gente se orgulha bastante, que é o Desenvolve. Então, dado a falta de profissionais no mercado, dado a dificuldade de pessoas às vezes terem acesso, o Grupo Boticário tem um projeto super bacana chamado Desenvolve, que a gente dá acesso e treina e forma e mentora um monte de gente. Então é um programa super bacana que a gente tem no grupo. E lembra do ponto que o Fábio colocou de automatize a burocracia? A gente também atacou esse ponto. A gente criou o que a gente chamou de plataforma de desenvolvimento. Carinhosamente a gente chama de PDD. É a nossa ambição de criar um Heroku-like para os nossos desenvolvedores. A gente quer tirar a burocracia, a gente quer dar autonomia aos times. Então a gente construiu uma plataforma que é um conjunto de templates, automações e todo o nosso conhecimento em segurança, padrão de pipeline, padrão de infraestrutura, está embarcado na nossa plataforma. Então hoje o nosso desenvolvedor acessa a interface do Backstage, preenche um formulário selecionando a aplicação. Putz, eu quero criar uma aplicação Django e essa aplicação vai ter como dependência um banco RDS, um cache, um sistema de mensageria. Ele parametriza isso e em poucos minutos ele tem pipeline de infraestrutura, pipeline de código, toda a infraestrutura criada. Sem ter que ter falado com o time de DevOps, SRE, tem autonomia para que esses recursos sejam provisionados para ele. Por que eu trouxe esse cara? Porque ele também foi um habilitador na nossa migração. O Grupo Boticário é uma empresa muito acelerada e a gente não conseguiria parar o que a gente está fazendo para migrar. Então, ao construir essa plataforma, a gente deu autonomia ao passo que a gente também continua migrando as nossas aplicações. E para exemplificar um pouco como a gente teve ganho nos nossos processos, a gente estima que a interdependência entre um time de desenvolvimento, arquitetura, segurança
de informação e infra para a construção de um novo produto levava em média 7 dias. Do momento que o cara pedia para criar o repositório a ter todos os pipelines no ambiente provisionado. Por mais que a gente tivesse templates, por mais que a gente tivesse módulos Terraforms muito bem escritos, tinha um tempo de handover entre um time e outro. Com a plataforma do desenvolvimento, a gente conseguiu cair esse tempo para 20, 30 minutos. É o tempo dos recursos serem basicamente provisionados. Então a gente já tem um fluxo pré-definido, a gente embarca tudo que a gente quer de segurança, de padrão. Então nenhum repositório nasce sem estar conectado no Sonar, sem passar pelos pipelines de segurança. Então a gente deu autonomia para o time de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo a gente garantiu os nossos padrões, aquilo que a gente entende que é o mínimo que todo produto digital tem que ter. Com isso a gente diminui a necessidade de um time, a gente diminui a necessidade de crescer e a gente dá autonomia para os nossos times de produto. Porque a gente fala que a parte mais importante de tudo que a gente está construindo são as pessoas e a gente cresceu muito nesses últimos 3 anos. É essencial, é a parte mais importante da nossa mudança são as pessoas. Então a gente acelerou muito a contratação de pessoas. A gente saiu de um time de 200 pessoas em 2019 para 1.500 e a gente espera que a gente vai chegar perto de 2.000 pessoas no final desse ano. Então quando você olha esse crescimento, com todas as soluções que a gente internalizou, com todos os produtos que a gente criou, se a gente não tivesse a nossa plataforma habilitando os nossos times, o time de infraestrutura, de SRE, de DevOps teria que crescer também, não vou dizer na mesma proporção, mas também teria que crescer. Com isso a gente conseguiu internalizar diversas soluções e trazer tecnologia para o nosso core. E como todo mundo sabe, contratar em tecnologia ultimamente não está fácil. A gente está chegando nos números de 2.000 pessoas em tecnologia, mas não é uma missão fácil. Por isso, o Grupo Boticário uniu forças com a AWS e está lançando, essa notícia é super fresquinha, foi anunciado na segunda-feira. A gente está lançando uma parceria junto com a AWS para treinar 300.000 pessoas até 2024. E a gente quer atuar, obviamente, nos colaboradores do Grupo Boticário, potenciais colaboradores do Grupo Boticário da AWS, empreendedores, startups, comunidade, universidades. Então, assim, a gente tem uma ambição super grande de gerar um impacto social muito legal. E, em linhas gerais, isso era um pouquinho do que eu queria contar da nossa migração. Eu deixo aqui os meus contatos, a gente é super aberto a trocar e muito obrigado.